Tudo bem, pessoal? É um prazer enorme estar aqui. Queria me apresentar. Eu sou Fabrício Tonegutti. Eu estou reconhecendo algumas pessoas por aqui. Aqueles que não me conhecem, eu sou diretor da Mix Fiscal, sou advogado especialista em direito tributário e especializado em direito tributário para o varejo. A gente atua atendendo mais de 1.500 lojas de varejo alimentar no Brasil inteiro, do sul ao norte. E aquilo que a gente vai falar hoje aqui é fruto da experiência trocada com esses 1.500 empresários, com esses clientes, aquilo que a gente tem visto que funciona, o que não funciona, quais as boas práticas que levam a bons resultados e aquilo que não presta, aquilo que não funciona. Hoje eu vou tentar compartilhar com vocês algumas ideias, alguns conceitos que têm transformado a realidade de muitas lojas e pode transformar a de vocês também. Agora ficou tudo preto aqui. Deixa eu entender um pouquinho o público. Quantos são empresários do ramo do varejo? Deixa eu entender isso. Tá. Quantos desses varejos são supermercados? Basicamente todo mundo. Ok. Quantos são da área de contabilidade? Eu conheço. Aqui. Quem mais? Ok. Quantos são do varejo diferente de supermercado? Vocês podiam falar qual é a área de vocês? Calçado, confecção... Central de negócio. Central de Utilidades. móveis, utilidades, Distribuidor de calçados. calçados, material de construção. Muito bem. Pode passar. Eu vou contar um pouquinho o que é que eu tenho visto na mesa de reunião todo santo dia. Eu devo, talvez a maior parte do meu tempo, eu procuro dedicar a conversar com os empresários. Talvez essa seja aquilo que eu mais gosto de fazer, a minha paixão, e eu dedico bastante tempo, normalmente 3 dias da minha semana eu reservo exclusivamente para isso. E é impressionante como nos últimos 3 anos o cenário se repete sempre. Eles entram na sala de reunião e começam a dizer o seguinte: olha, estou com um problema, eu não consigo, estou com dificuldade de gestão, a crise bateu lá em casa, a gente está com dificuldade de gestão, eu estou com problema com contabilidade. Na verdade, essa expressão de problema com contabilidade, eles nunca dizem. Eu aqui pergunto, sim, mas deixa eu entender, os teus números, eles estão refletindo a tua realidade? Não. Mas você tem analisado o seu resultado, seu balanço? Não. Mas você não vê teu balanço? Não. Mas para que você não vê? Você não tem o balanço? Eu tenho, quando eu tenho que mandar para o banco, o contador manda para mim. Esse tipo de relacionamento com o fisco, pode passar. Esse tipo de relacionamento com o fisco, com a contabilidade ou com os seus próprios números, ele tem um fundamento histórico, uma origem histórica. As pessoas, a gente acostumou, e quem é da velha guarda, estava habituado com uma convivência com uma hiperinflação absurda. Então, aquilo que ele tinha no seu estoque não perdia valor, mas o dinheiro ao redor perdia valor. Então, ele sempre criou aquele conceito de que, bom, o que eu tenho no meu estoque é o meu lucro. O meu lucro está dentro do meu estoque. Para aquela ocasião, isso era verdade, e depois isso perdeu a validade. A partir de 94, acabou essa hiperinflação. E as pessoas, então, encontraram uma nova forma de ganhar dinheiro e falaram o seguinte: bom, o fisco ainda não está tão preparado assim, eu continuo sonegando, eu roubo do fisco, e em função disso você acabava perdendo controle do seu negócio. É claro que essa história que estou contando não é do Brasil, é da Suíça, porque aqui ninguém sonega, aqui não existia hiperinflação, aqui não tinha nada disso. E acontecia muito disso. Bom, as empresas sonegavam, porque sonegavam, perdiam o controle, não conseguiam fazer fechamento de caixa, não conseguiam controlar estoque e portanto, tinham uma contabilidade voltada para o fisco. Ela tinha uma contabilidade para o fisco, mas não foi para isso que nasceu a contabilidade.
contabilidade, ela nasceu para que você pudesse gerenciar o seu próprio negócio. Ela, desde a época que o pastorzinho de ovelha botava umas pedrinhas dentro do saquinho ali para controlar, bom, eu tenho 2 ovelhinhas, boto mais 2 pedrinhas, vendi uma ovelhinha, tiro uma pedrinha. A contabilidade, ela nasceu para a gestão do negócio. Nunca foi para apuração para o fisco. Isso foi uma consequência, foi uma deturpação nossa histórica. A partir de agora, a gente, a partir do SPED, 2012 em diante, 2013, teve uma revolução no Brasil. E quem acompanhou isso entendeu que não tem mais condições de você ter uma contabilidade voltada para o fisco, mas você precisa ter agora uma contabilidade voltada para a gestão do seu negócio. Eu estava mencionando daquele cenário que sempre se repete, e era sempre as mesmas reclamações. Você faz o controle de estoque? Não faço. 80%, 90% dizia logo, não faço. Aqueles que faziam, eu dizia, tá bom, você disse que faz, mas como é que você faz? Eu conto, a cada 6 meses eu conto o meu estoque. Bom, você faz exumação de cadáver, isso não é controle de estoque. 6 meses já, você não tem como detectar nada. Você faz a sua conciliação bancária dentro do teu sistema? Não faço. Não, dentro do sistema não. Dentro do sistema não. Mas você faz o controle disso? Faço. Um dia eu fiz questão de fui visitar a loja do sujeito que dizia que fazia. Eu achei o controle de cheque dele atrás da porta. Atrás da porta ele tinha o calendário e cada dia o número e o valor do cheque que ele tinha soltado, ele botava atrás da porta. Quando foi compensado, ele riscava. Esse era o controle que ele tinha financeiro. Bom, não é surpresa imaginar que essas práticas não funcionam e não são mais suficientes na condução de um negócio. Se antes era suficiente você ser um bom comerciante, hoje você precisa ser um bom empresário. E aquelas práticas não são suficientes para isso. O que é que a gente diz, então? Olha, existem ferramentas que são poderosas na gestão do seu negócio. Essas ferramentas podem vir da sua contabilidade. Eu vou citar aqui só 2, tem muito mais. Eu vou citar aqui só 2. Uma é o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício. Eu não quero ser repetitivo ou cansativo para vocês. Eu queria só entender, quantos de vocês entendem um balanço patrimonial? Diminuiu bem o número. Quantos entendem um demonstrativo do resultado do exercício? O pessoal da contabilidade não vale. Se tirar o pessoal da contabilidade, você lascou. Zerou todo mundo. Pessoal, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que a gente consegue extrair desses documentos ou dessas informações e como a gente usa isso no nosso dia a dia e o impacto disso na gestão do varejo. Pode passar. Bom, primeiro é o conceito, se tão poucas pessoas entendem e sabem entender ou sabem avaliar um balanço e um DRE, eu quero explicar primeiro o que é um e o que é outro. O balanço, ele é um documento que analisa patrimônio. E eu poderia aqui falar de forma bonita, né? O que é ativo, é o conjunto de bens e direitos que são capazes de gerar resultado. Esquece. Eu aprendi uma vez com um dos clientes que estavam na mesa, o seguinte: a melhor definição de ativo que eu vi é o que eu tenho. E de passivo, o que eu devo. Pronto. É a melhor explicação. Ativo é o que você tem, passivo é o que você deve. Isso, ativo e passivo é patrimônio. E isso você vai analisar nesse documento chamado balanço patrimonial. Receita e despesa é totalmente diferente de patrimônio e a gente vai enxergar isso no DRE, ou demonstrativo do resultado do exercício. Balanço é como uma foto do seu negócio. E ele vai mostrar o seguinte: você está bem, o seu negócio está bem ou ele está mal? E o DRE é como se fosse um exame de laboratório que vai dizer o que é que está conduzindo você, quais os fatores estão contribuindo para você ficar bem ou para você ficar mal. Se a gente entender a relação entre essas duas coisas, a gente começa a enxergar muito as consequências de muitas decisões empresariais. Eu coloquei aqui um balanço patrimonial que infelizmente é verdadeiro. Esse é um caso de uma rede no Rio de Janeiro,
Esse balanço é verdadeiro e dessa rede ele tem um patrimônio. Estamos falando de uma empresa que tinha 10 lojas. Depois que ele começou a enxergar a realidade dele, ele percebeu o seguinte: eu fiz tudo errado. Tudo que eu fiz agora eu preciso corrigir. E ele precisou modificar. Essa mesma empresa aqui precisou vender 5 das 10 lojas para consertar os erros de gestão, os abusos de gestão ao longo de 20 anos de operação. Podemos passar. Bom, DRE, estava mencionando, a diferença é receita menos despesa. Basicamente, eu quero encontrar meu lucro, eu não vou olhar para o meu balanço, eu vou olhar para o meu DRE. Se eu quiser enxergar minha capacidade de pagamento, eu não vou olhar DRE, eu vou olhar meu balanço patrimonial. Podemos passar. Esse é o DRE da mesma empresa. Em 2014, ele faturou 277 milhões. Uma empresa que teve 13... essa é uma curiosidade. Teve 13 milhões de lucro em um ano. Quem olha só esse documento, dá para imaginar que ele precisaria vender 5 empresas, 5 lojas dele? Não dá para imaginar. Eu já vi muita empresa quebrar tendo lucro, porque ela não vigiou outro aspecto importantíssimo, que é o balanço patrimonial. Ela não tinha capacidade de pagamento, índice de liquidez. Ela tinha lucro, mas não tinha índice de liquidez. Dica número 1, se você quer gerenciar bem o teu negócio, você quer administrar bem o seu negócio, você estabeleça 2 metas. 2 metas. Essas 2 metas devem ser o guia de toda decisão empresarial. Uma primeira meta deve ser estabelecida em cima desse DRE, uma meta de lucratividade. E uma segunda meta, se você quiser que o negócio seja perene, estabeleça uma meta de índice de liquidez para o seu negócio e persiga essa meta. Se você tiver capacidade de pagamento, que é esse índice de liquidez, você nunca vai ter problema ainda em períodos de crise. Se as tuas decisões estiverem baseadas nesses indicadores e nessas metas, você sempre vai tomar decisões técnicas. E a gente vai analisar isso daqui a pouquinho. Quais são os indicadores mais importantes? Estou dizendo, estabeleça esses indicadores. Legal. Quais são os indicadores mais importantes que você pode olhar, ou que você pode encontrar dentro do seu balanço patrimonial? O primeiro e o mais importante deles, na minha opinião, para o varejo, é o índice de liquidez imediata. Liquidez imediata é a capacidade de pagamento. Eu já vi muita gente analisar, alguns analistas analisarem, só para vocês entenderem, índice de liquidez, você divide o teu ativo circulante pelo seu passivo circulante. Mas esse é um índice de liquidez corrente. Eu já vi muito analista analisar a saúde da empresa por meio desse índice de liquidez corrente. Infelizmente, ele não é o ideal para o varejo, porque ele coloca dentro dessa capacidade de pagamento o teu estoque. Mas eu nunca consegui pagar um boleto com estoque. Vocês já conseguiram? Difícil. O banco costuma não aceitar. A Internet Bank não aceita a caixa de OMO como forma de pagamento. Mas ele aceita banco, ele aceita caixa, aí isso vai. Liquidez imediata despreza quanto de estoque você tem. Ele vai considerar quanto você tem no banco, quanto você tem em caixa. Essa é a sua capacidade efetiva de pagamento. Se você tiver dinheiro no banco e dinheiro em caixa suficiente para as suas contas do mês, você está tranquilo. Se estiver faltando dinheiro, significa que você precisa assar para depois comer. Você vai precisar primeiro ganhar o dinheiro, receber esse dinheiro, garantir que esteja recebendo esse dinheiro e depois, então, você vai conseguir ter condições de pagar as suas contas. Essa história de liquidez imediata e olhar para essa liquidez e não só ficar de olho no lucro é muito interessante. Tem um outro cliente que estava numa situação, estava se queixando, olha, estou com dificuldade de pagamento, pois é, deu uma apertadinha no caixa, mas o que está acontecendo? Você está com prejuízo na operação? Não, minha operação está lucrativa. E o que está acontecendo? Não sei, estou sentindo que está faltando dinheiro. Eu fui olhar um pouquinho a operação dele, falei, mas espera um pouquinho, estou vendo que você tem algumas lojas no interior e você ainda recebe bastante cheque. Recebo bastante cheque. E o que acontece com esses cheques? Não, eles vão para o carro forte, quando é acima de 15 dias ele vai
ele fica em custódia, e o abaixo de 15 dias? O banco não pega em custódia, eu sobe para o meu financeiro e na data certa ela deposita. Falei, você a cabeça, você controla essa quantidade de cheque que fica com o financeiro, que tem que depositar na data certa? Você olha a sua conta para ver se caiu? Ele falou, não, são mais de 70 contas. Não tem condição de ficar consolidando tudo isso. E aí? Faz um levantamento, descobre quanto que você tem de cheque aí. Ele foi olhar, tinha cheque desde 1996, esperando para ser depositado. Tinha mais de 2,5 milhões em cheque esperando ser depositado. Isso é gestão? Hã? Isso é falta dela, né? É a falta dela. E para receber esse dinheiro de 1996, nunca mais. O sujeito já se mudou. Tem outras empresas que têm um problema. Diz, outra recorrente também, campeã de audiência. Diz o seguinte, o banco está me matando. Quantas pessoas já sentiram assim? O banco está me matando. Ninguém. Todo mundo é rico. Ah, coisa boa. O banco está me matando. O banco está me matando. Eu estou pagando, minha operação é legal, eu tenho lucro, mas o banco está me matando porque eu pago a parcela muito alta, rapaz. Eu preciso dar um jeito, preciso levantar um dinheiro. Mas você não está reclamando do banco, você está querendo levantar mais dinheiro com o banco? O banco não é ruim? Você quer dinheiro dele ou ele é ruim? Não, rapaz, é ruim, mas eu estou precisando de mais dinheiro para alongar essa dívida. Talvez, muitas pessoas, dinheiro emprestado, crédito não é ruim não. Em algumas situações é um veneno, mas talvez por isso muitas empresas devessem começar a medir qual é a dependência do capital de terceiro dela, e esse é um dos índices que a gente também sugere monitorar. Qual é a dependência que você tem de capital de terceiros? Eu às vezes, preciso ser bastante realista com esse pessoal e acabo dizendo algumas verdades que nem sempre eles gostam de ouvir. Eu disse, rapaz, eu estou vendo aqui, em 3 anos, você captou 90 milhões de reais. Em 3 anos, você se endividou em 90 milhões de reais. Esse dinheiro entrou no seu ativo, que ele entrou no seu caixa. Esse dinheiro deveria ter sido transformado em lucro. Se hoje você está se queixando de que não está conseguindo pagar, significa que você gastou o dinheiro e ele não está te gerando lucro. Então, ou você teve uma operação de 90 milhões de prejuízo ao longo de 3 anos, ou você gastou esse dinheiro com outras coisas. Ou você gastou isso na sua campanha política, ou foi para o sítio, ou foi para a fazenda, para os gado, algum lugar foi esse dinheiro. Não, imagina, não aconteceu nada. Bom, então você teve 90 milhões de prejuízo. Às vezes é duro ouvir essas coisas, mas esses números, eles mostram uma realidade. Todo ativo, eu mencionei a diferença de ativo e passivo, brinquei a história do ativo seu que a gente tem, mas o ativo normalmente ele é dividido em dois grandes grupos. Tem aquele ativo que circula. Esse ativo que circula é dele que você faz o teu lucro. Quanto mais ele circula, mais ele deixa resultado lá no DRE. Mas então o que é que circula no varejo? O seu estoque circula, cartões a receber circula, todo dia você está vendendo mais, todo dia você está recebendo mais, caixa circula, todo dia tem dinheiro entrando em caixa. Então, a circulação desse ativo faz com que você gere resultado. Mas você também tem outro tipo de ativo, que é um ativo que eu chamo, que deve ser um ativo de apoio, um ativo de suporte. Quem tem loja não consegue expor o produto se não tiver gôndola, quem tem confecção, se não tiver arara. Tudo aquilo é um ativo imobilizado. Mas esse ativo que não circula, ele deve servir para o propósito de gerar resultado. Se você compra um terreno, compra outro imóvel, um apartamento, deixa tudo parado, ele vai gerar resultado? Ele gera o quê? Despesa. Está contribuindo para o teu negócio? Aí eu olhei, o cara tinha lá ativo enorme. Não sei se vocês lembram, de 30 e tantos milhões em ativo ali. 35, 33 milhões. Aí eu olhei ativo circulante dele, desse tamanhozinho. E o ativo imobilizado não circulante dele enorme.
empresona gorda, preguiçosa, aquilo não está gerando resultado, não serve de nada. Então, a empresa ela precisa de liquidez, capacidade de pagamento. Outra pergunta constante, eu digo o seguinte: você tem estoque? Você está girando o seu estoque em quantos dias? Eu queria ouvir isso de vocês. É uma estatística pessoal que eu faço. Prazo médio de giro de estoque para supermercado, já que a maioria aqui é supermercado. Quantos dias de giro de estoque? Hã? Ideal 7 dias. Ideal 7 dias? Legal. Então, a empresa de vocês gira o estoque em 7 dias? Ela gira em quanto? 14 dias. Vocês são os melhores empresários que eu já ouvi falar. A perfumaria não tem Não, peraí. Uma empresa que gira o estoque em 7, 10, 15 dias, eu vou sentar aí, eu vou chamar vocês aqui, eu preciso aprender com vocês. Pois é, eu não sei. Não, estamos falando de vários. Supermercado. Supermercado, normalmente a gente está falando aqui de quando tem poucos produtos, 5.000 itens. Poucos. Empresa, supermercadinho que trabalha com um número pequenininho, 5.000 itens. É comum ter supermercado com 15.000 itens, 30.000 itens. No Pará, peguei um que tinha 600.000 itens. 600.000 itens. E eu precisei classificar um por um, miserável. 600.000 itens. Olha, para vocês terem ideia, a nossa base de dados da Mix Fiscal tem 4,5 milhões de itens que não se repetem. 4,5 milhões de itens que não se repetem são monitorados diariamente em 8 estados da federação. Para essas 1.500 lojas, a gente tem uma estatística. Infelizmente, não dá para girar o estoque em 10, 15 dias. Eu falo brincando assim, porque a gente tem uma sensação de que gira o estoque. Quando você olha para o teu hortifruti, ele gira em 2 dias. O teu hortifruti gira em 2 dias, é uma maravilha. Você comprou hoje, amanhã você já tem que repor, você vai para o Ceasa 3 vezes na semana, é uma maravilha. Agora você olha para o teu açougue também. Você não tem estoque de carne. Seu estoque de carne é para 2, 3 dias. Não tem jeito. Agora vai para... Eu ouvi alguém falar de utilidades. Vai para utilidades domésticas, aquelas coisas de cozinha. Aqueles Tupperware que fica fazendo aniversário na gôndola. Faz um bolo, assopra uma velhinha, canta parabéns e tira aquele negócio de lá, vai vender o que gira, pelo amor de Deus. Existe uma fórmula, dentro do balanço a gente consegue achar também o giro de estoque. Quanto você consegue girar do seu estoque. Normalmente, eu tenho visto a média, algo em torno de 35 dias a 40 dias de giro de estoque. Eu digo para girar todo o estoque. Infelizmente, esse número é extremamente elevado. Ele deveria ser, para uma operação saudável, algo em torno de 26 dias. 26 dias é um número de giro de estoque, é um número de dias de giro de estoque saudável e seguro. Saudável porque você consegue ter uma necessidade de ativo pequeno. Você não precisa de ter um monte de estoque, você pode ter um ativo menor, você precisa investir menos. E consegue fazer com que esse dinheiro investido renda mais. Se você tivesse um dinheiro para aplicar, ia preferir aplicar numa poupança que rende zero nada ao mês, ou ia aplicar num fundo de renda fixa que te rendesse a Selic agora, 14,25 ao ano. Qual que vocês iam preferir? Selic, porque ela tem um rendimento maior. Rendimento é um conceito que todo mundo deveria ter na cabeça quando administra o negócio. O tamanho do seu estoque é um dinheiro que você precisou investir. Este dinheiro precisa te render o lucro lá no DRE. Se você precisa de 1 milhão para te render 50 mil,
e o outro consegue com 500 mil render os mesmos 50 mil, quem teve rendimento maior? Os 500 mil. O mesmo conceito é com o estoque. Se você tiver um estoque para 35 dias, significa que você precisou de um investimento muito grande para ter um resultado pequeno. E se você diminuir esse investimento e manter o resultado, você vai ter um investimento menor, dando um rendimento maior. Abaixo de 26 dias, acaba, às vezes, colocando em risco o próprio suprimento da mercadoria. Enfim, você pode ter mais ruptura. Nem sempre você tem vendedores que passam tão constantemente assim na tua loja. Aliás, esse negócio de vendedor passar na loja é um perigo. Quem aqui já viu vendedor que entra na geladeira, começa a contar e chega para você e fala, aqui, seu fulano, aqui, ó, esse aqui é o pedido que o senhor precisa fazer aqui de iogurte. Isso é comum ou é só na Suíça? Todo mundo na Suíça tem essa prática, né? Vai lá, recebe o vendedorzinho, ele diz o que você tem que... Peraí, a loja é sua, é dele. Ele, quando preencheu o pedido, qual é a política de incentivo dele? Bater a meta dele ou a sua? A dele. Qual é a meta dele? Vender tudo que ele puder, preferencialmente o que está encalhado. Qual é a sua? Vender o que o teu cliente vai querer. Vender o que o teu cliente vai querer. Se o seu cliente é seu, você tem que conhecer ele, não é o vendedor. O vendedor ele vai bater a meta dele, você tem que bater a sua. Esse giro de estoque, eu falei de 26 dias. 26 dias é o que a gente tem conseguido numa rede, aproximadamente 30 lojas, em Manaus. Alguém conhece uma logística pior do que a de Manaus? Não tem. Não tem. Coisa que tem que ir de barco. Aquilo é um inferno. Não tem jeito. É uma logística horrorosa. E eles conseguem fazer 26 dias. Nós estamos aqui no Ceará. Fortaleza. Oh, maravilha. Saudade de morar aqui, Alex. Aqui é uma maravilha. Eu morei aqui 1 ano. Minha mulher chora até hoje de saudade daqui. Imagina numa terra como essa, uma logística que a gente tem aqui, pelo menos na região metropolitana, favorável, esse número de 26 dias poderia ser reduzido até a 22 dias. Abaixo disso, você coloca em risco que pode ter mais ruptura. Ruptura é uma coisa que você deve evitar a todo custo. Nada derruba mais o teu faturamento do que ruptura. Nada derruba mais faturamento do que ruptura. E derruba rápido. Depois você não recupera, mesmo que você resolva o problema de ruptura, você não recupera o faturamento, nem com a metade da velocidade que você perdeu. Necessidade de capital de giro. Para vocês, todo mundo sabe quanto de capital de giro precisa todo mês? Para tocar o negócio? Não? Esse não é um número de feeling, não é um número empírico, não é um número da sua experiência, ele é um número científico. Necessidade de capital de giro você calcula a partir também do seu balanço, dependendo da sua operação e do peso dela. Se você consegue monitorar a sua necessidade de capital de giro, você descobre que, por exemplo, que precisa de 200 mil de capital de giro. E naquele determinado mês, você tem 300 mil de capital de giro. O que significa? Que você pode investir. Que se você precisar, se aparecer uma oportunidade para você comprar em volume maior, para conseguir um lucro maior, você até pode fazer, desde que você tenha o limite de ficar em 200 mil. Você tinha 300, você pode gastar 100. Se você gastar mais do que isso, você vai ter problema operacional. Se você gastar menos do que isso, você vai estar sobrando dinheiro e poderia estar fazendo mais lucro. Por isso eu digo, existe uma inter-relação entre capacidade de pagamento, caixa e lucro. Se você pensar só em lucro, você vai comprar mais do que precisa, mata a tua capacidade de pagamento. Se você pensar só em capacidade de pagamento, você vai colocar em risco a tua lucratividade, porque você vai comprar tão de pouquinho em pouquinho que vai acabar matando o teu negócio. Você não vai ter margem para isso. Todos estão familiarizados com o conceito do dia por cento? Ninguém mais? Não é possível, estou falando para supermercadista, poxa. É porque não tem aqui. Aqui não tem? Não tem. É por isso. Puxa vida.
Eu vou contar para vocês um caso. Não seria legal se você pudesse comprar só o que você vendeu ontem? Não é legal isso? Se você puder comprar hoje o que você vendeu ontem, repus, não preciso comprar mais nada. Esse é o conceito de algumas redes, entre elas o Dia. São Luís acho que faz essa prática, tem essa prática. É. Compra todo dia o que vendeu. Compra todo dia o que vendeu. Em algumas, quando você tem volume, quando eu tenho uma loja, é muito difícil eu fazer isso de forma competitiva. Se eu tiver 30 lojas, é muito fácil fazer isso de forma competitiva. Se eu tiver 90 lojas, eu faço isso de forma competitiva com o pé nas costas. Tudo depende de volume para conseguir negociações melhores. Mas a ideia, o conceito de você poder comprar o que vendeu ontem é muito bom e é um conceito de maximizar o rendimento. Com o menor investimento, eu tenho meu lucro assegurado. Esse é o conceito do Dia. Eu não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, enfim, tem outras redes que praticam isso. Ele tem virtudes e tem problemas. A maior virtude é o menor investimento possível para o maior rendimento. Um dos problemas é você não tem domínio sobre precificação. E aí, enfim, aí cada um vai achar suas, se vale a pena ou não. Mas a ideia é o seguinte: se você vendeu, você repõe. Se você não vendeu, você não tem o que fazer com aquele produto. Muitas empresas são determinadas, o sucesso de muitas empresas, ou pelo menos o destino de muitas empresas, é determinado pelo comprador. O comprador, ele escolhe o que comprar, bota dentro da loja e acha que o consumidor é obrigado a levar aquilo, porque ele comprou. Não, tem que levar, mas o cliente não gosta daquilo lá, mas ele vai levar, porque eu comprei. Não é assim. Pode passar. Pode passar. Um dos 3 pilares, e eu vou entrar aqui rapidamente, um dos 3 pilares da boa gestão é a gestão de demanda. Enxergar e entender o que é que você vai vender. E é isso que você precisa comprar. Projetar a sua venda, descobrir quais itens você vai vender e por quanto você vai conseguir vender, e aí projetar a sua compra. Se você não sabe o que você vai vender, você compra e torce para ter acertado. Normalmente é assim que acontece. Outro problema, outro pilar, estão dizendo que tem 15 minutos. Outro pilar altamente relevante na gestão é a gestão de estoque. E aqui eu volto a fazer a pergunta: quantos aqui controlam estoque? Só. Quando eu digo controla estoque, então me respondam algumas perguntas. Vocês fazem os pedidos dentro do software? Todos os pedidos estão dentro do software? Não? Só um? Todos os pedidos dentro do software? Um. Em todos esses. Como é que você vai controlar se o que você está recebendo é o que você pediu? Vai depender da cabeça ou do caderninho? Vocês fazem recebimento cego? Gostei, já é a segunda, parabéns. O controle de estoque faz recebimento, estou acreditando que você faz controle de estoque. E faz a contagem do estoque rotativo? Esse cara é o controle de estoque. Controle de estoque rotativo. Você conta seu estoque todos os dias? Todos os dias. Se você controlar teu estoque todos os dias, eu acredito que você faz uma boa gestão de estoque. O fato de você fazer isso é um dos maiores fatores para a prevenção de perda. A gente ouviu aqui... Já me cortaram? Eu estou chamando de